Senhor, aleluia, reaviva a nossa vida, reaviva a tua obra em nós. Oh, aleluia, eu creio no Senhor, eu creio na tua palavra, e é por isso que estamos aqui, Senhor, aleluia, é por isso que persistimos, que clamamos, que queremos mais da tua presença em nós. Oh, Espírito Santo de Deus, muito obrigado, Senhor, muito obrigado, Senhor, fica conosco, nos ajuda, Pai, nos fortaleça, em nome de Jesus Cristo. Nós entregamos a Ti, ó Pai, o início desse culto, para a glória do Teu nome. Senhor, fica conosco, ó Pai, aleluia, que o Teu nome seja engrandecido, exaltado, aleluia, sobre todas as nações da terra, em nome de Jesus Cristo, aleluia. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, Teu é o poder, Teu é a glória, para sempre. Amém e amém, Senhor Jesus. Oh, glória, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus, aleluia. Oh, aleluia, louvado seja Deus teu de nome, poder e Jesus. glória, Deus de maravilha, Deus santo. Glória a Jesus. Aleluia.
Glória a Deus, aleluia. Quero saudar os irmãos presentes nessa manhã com a paz do Senhor. Amém. Já ia pra noite. Glória a Deus. Gente, quem tá feliz com Deus aqui? Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos mostrar alegria, igreja. Glória a Deus. Tá frio hoje. Aleluia. Mas o Espírito Santo vai nos aquecer nessa manhã, em nome de Jesus. Nós vamos sair daqui quentinho, cheio do poder do Senhor nessa manhã. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Vamos esquentar esse frio aí, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Estou muito feliz, né? Por mais uma oportunidade na obra do Senhor. Glória a Deus. Salve a todos com a paz do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Vamos bendizer, adorar o nome dele. Digno é ele de toda honra e toda glória. Para ele, por ele são todas as coisas. Glória a Deus. Estamos aqui para adorar o nome dele, né? Vamos. Igreja, entrega sua adoração nessa manhã. Entrega sua melhor adoração. Entra assim no espírito do louvor, sabe? Entra no louvor para vocês sentirem a presença de Deus, amém? Fala, Senhor, eu tô aqui, Senhor, me vê aqui, Senhor, nessa manhã eu vim aqui para te adorar. Então toca em mim, Senhor. Dá liberdade, igreja, para falar com Deus. Fala com Deus como se fosse, sabe, seu amigo, sua mãe, seu pai. Fala com Deus como se fosse seu esposo, sua esposa. Fala com Deus, sabe? Se abre para Deus, sabe? Fala todas as suas necessidades nessa manhã para o Senhor, amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Existe um nome sobre todo nome, e esse nome é poderoso, sim, Jesus, aquele que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como um leão, Jesus. Ressuscitou e vivo está para sempre. Jesus, oh morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou, ele ressuscitou. Oh morte, onde está tua vitória? Ele ressuscitou. Santo,
Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? E esse é o som. O cativeiro bateu na porta. O cativeiro bateu na porta. Glória, aleluia, Deus. Deus, Esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. Ele está batendo na porta do seu coração nessa manhã, igreja. Olha aí, ele está batendo. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar nessa porta que está fechada. Deixa eu entrar nessa porta. E o que é que você fez? Esse é meu som. Lado de dentro eu abro a porta. Lado de dentro eu abro a porta. Outra porta que o Senhor vai entrar nessa manhã, outra porta, aleluia! E esse é meu som. Lado de dentro eu abro a porta. Lado de dentro eu abro a porta. O seu nome, Jesus. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Oh, Jesus! Nós chamamos não pelo que o Senhor está, mas pelo que tu és. Oh, aleluia! O nome mais lindo que eu conheço. Eu amo o seu nome. Oh, Jesus. Como eu amo o seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo o seu nome. Jesus. Quem pode declarar aqui esse nome? Eu quero ver a igreja falando como eu amo o seu nome, Jesus. Como eu amo o seu nome, Jesus. Por isso que eu estou aqui nessa manhã. Não é por ninguém, é por ti que nós estamos aqui, Jesus. Deixa eu declarar. Qual é o som? Qual é o som? De quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Oh, o Senhor aqui nessa manhã tocando em nós. Qual é o som? Qual é o som? De quando Deus desce na terra. Qual é o som? Qual é o som? Esse é o som. Esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. Esse é o som. O carpinteiro batendo a porta. O carpinteiro batendo a porta. Igreja, continua nessa adoração, amém? Continua assim, sentindo a presença do Senhor, porque Deus vai fazer muitos milagres aqui nessa manhã. Não porque nós merecemos, mas porque sua misericórdia nos cobre nessa manhã. Aleluia! Bispo Flávio, amém? Glória a Deus com a direção do culto, glória a Deus. As palmas daquele que é digno, nós não somos dignos, mas Ele é, amém? glória a Deus. Oh, glória, 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 glória a Deus, aleluia! Deus fiel, aleluia. Glória a Oh, glória, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Amém, igreja? Amém. Aceitem a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Motivo de alegria podemos estar na casa do Senhor. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus, amém? Hoje é quarta-feira, estamos aqui nesse propósito com o tema Explosão de Milagres, tendo explosão de milagres na direção do apóstolo. Louvado seja Deus, há 35 anos, amém? Vocês são todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Eu vou pedir para você sentar um minutinho, amém? Louvado seja Deus. Eu queria convidar vocês, sempre que vocês puderem, às terças e sábados, das 9 ao meio-dia, nós estamos aqui com este trabalho, com o tema Tendo a Explosão de Milagres na direção do apóstolo, amém? Adilson, Cristiane, e o corpo de obreiro desta casa, amém? Nós também temos o canal do YouTube, com tema Explosão de Milagres. Entra lá, veja os vídeos, esse culto vai estar passando lá hoje, dá um like e inscreve no canal, amém? Louvado seja Deus. Eu quero dar a primeira oportunidade para o Diácono Adilson estar lendo a palavra oficial nesta manhã, amém? Diácono Adilson está com a oportunidade
Louvado seja Deus, de ler a palavra oficial nesta manhã. Louvado seja Deus. Irmãos, a Bíblia diz: onde Jesus está, alguma coisa acontece. Amém? Nós estamos em poucas pessoas, este lugar não é um lugar comum. Amém? Nós estamos num lugar de oração, num monte de oração. Amém? Não é um lugar neutro, é um lugar consagrado a Deus. Quando Elias desafia os profetas de Baal e Azera, ele sabia o que ele estava fazendo. Ele estava no Monte Carmelo, o monte de Deus. Amém? O diácono Adilson está com a oportunidade. Louvado Amém. seja o nome do Senhor. Você tem liberdade de glorificar o Senhor, de exaltar o nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. E Deus tem uma palavra, né? Louvado seja Deus. Hoje vai estar ministrando a palavra do Senhor, missionário Lucimeire. É isso, né? Rosimeire. Amém? Louvado seja Deus. Glórias. Glória! Senhor, louvado seja o nome do Deus! Senhor por poder estar compartilhando com os irmãos a palavra do Senhor, que se encontra aqui em Salmos capítulo 112. Eu coloquei aqui, mas porque ia ajustar lá. Eu vou ler Salmo capítulo 112. Quero glorificar a Deus por cada um que está aqui. Saiba que você é uma ferramenta nas mãos do Senhor. Cada um que está aqui são membros do corpo do Senhor. A cabeça é Cristo. Ele não olha para a placa, não olha para o local, mas sim ele olha para o contexto, né? Para o que está acontecendo. E hoje está acontecendo aqui um culto para a glória de Deus. Salmo capítulo 112 diz assim: como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Versículo 2: seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Versículo 3: grandes riquezas há em sua casa, e a sua justiça dura para sempre. Versículo 4: a luz raia nas trevas para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz é o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado, para sempre se lembrarão dele. Até aí, vamos continuar no 7? Que é o 7. Não temerá más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. No 8, o seu coração está seguro e nada temerá. No final verá a derrota dos seus adversários. Reparte generosamente com os pobres, e a sua justiça dura para sempre. Seu poder será exaltado em honra. O ímpio o vê e fica irado, range os dentes e o definha. O desejo dos ímpios se frustrará. Amém? Pode se assentar. Glória a Deus. Essa palavra, ela é muito já explicada, né? Não tem muito o que explicar, mas o Espírito Santo de Deus está dizendo para os nossos corações hoje que a felicidade ela só encontra quando nós estamos no centro da vontade do Senhor. Feliz é o homem que teme ao Senhor, né? Ele é feliz porque ele teme ao Senhor. A palavra do Senhor diz que ele está na presença do Senhor, ele está nos caminhos do Senhor, ele está fazendo a vontade do Senhor. E a nossa vida nesta terra, por muitas das vezes, nós nos preocupamos em agradar ciclano e fulano, em agradar pessoas que por muitas das vezes estão ao nosso redor. Mas por muitas das vezes falhamos em esquecer que o maior que tem que ser agradado
é aquele que está conosco todos os dias, como ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E aí a gente fica se preocupando com o que a pessoa vai dizer, com o que o fulano vai dizer, com o que o irmão vai pensar, o que a família vai pensar, e se esquecemos que a nossa intenção tem que ser em agradar a Deus, porque a nossa felicidade vai acontecer, vai florar, vai começar a ser exposta no momento em que começamos a agradar a Deus. Porque quando nós se preocupamos e colocamos a nossa preocupação no que eu vou fazer, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, e aí o Espírito Santo de Deus, ele não age. A gente, na verdade, começa a se preocupar com muitas coisas e esquece de se preocupar que o único que tem que ser agradado é Deus. É Deus. E quando você agradar a Ele, a palavra do Senhor diz que você vai ser feliz. Aleluia. A sua casa vai ser abençoada. Aonde você passa, onde coloca a planta dos seus pés, vai ser abençoado. Então aqui eu aprendo que até as nossas descendências, até, aleluia, as pessoas que vão vir após nós serão abençoados quando nós começamos a pegar essa receita e colocar em prática todos os dias. O Espírito Santo de Deus, que Ele continue falando em nossos corações. Aleluia. Não se preocupe em agradar pessoas, mas se você estiver agradando a Cristo, as pessoas serão reflexo de felicidade, reflexo daquilo que você está fazendo. Então preocupe em estar na presença do Senhor, em dar seu melhor para o Senhor, em se entregar ao Senhor, em fazer a vontade do Senhor, em estar na presença do Senhor, porque o resto é resto, né? Buscai primeiro o reino do céu e as suas justiças, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então é isso, coloca isso na sua mente nesta manhã. Você está aqui, já é um princípio de que você deixou tudo para estar na presença do Senhor. Então é um princípio de que você já está agradando a Deus. Amém? E as palmas louvam e exaltam o nome do Senhor. Amém, igreja? Louvado seja Deus, nosso tempo está bem corrido. Eu vou pedir para você que pode, se coloca de pé, você que pode. Nós temos aqui algumas orações específicas, e aqueles que puderem permanecer de pé alguns minutinhos conosco. Eu vou chamar primeiro o diácono Cláudio, que vai orar pelas nações. Amém? Louvado seja Deus. Depois já vai se preparando o nosso evangelista Joel, que vai orar pelos enfermos, pela família diaconisa Cristiane e pelos objetos pedindo orações, a nossa irmã Valéria. Amém? Louvado seja Deus. Então, passar para o Serginho, que vai estar orando pelas nações. Amém? Você que pode, ore conosco. Sobe hoje pela paz do Senhor. Amém. Senhor, meu Deus, poder na tua presença, guarda, Senhor, da tua presença, todos embaixo, guarda, Senhor, não vai do poder, não da tua santidade. Deus, livra de todo mal, Senhor, de toda nação, Senhor. Transforma, Senhor, aqueles que estão doentes, que estão enfermos, que estão passando no processo, Senhor, livra de toda a nação, todo mal, repreenda a força do inimigo, Senhor. Guarda, Senhor, por ter a tua presença, tua misericórdia, Pai. Aqueles que estão num terremoto, Senhor, Jesus, que livra aqueles que estão feridos, estão chocados, Senhor. Livra cada um dos teus por Espírito Santo, fortalecendo, Senhor, tu poder, tua presença. Guarda cada um, Senhor, Jesus, por tua misericórdia, Pai. Transforma, Senhor, Jesus, livramento, Pai. Salva eles, Senhor, por tua presença e teu Santo Espírito Santo. Livra, Senhor, cada um, meu Deus, por tua presença, Pai. Em São Paulo, Senhor. Guarda o Brasil, Senhor, meu Deus, tua presença. Livra, Pai, transforma o teu poder, Santo Espírito, salva aquelas almas, Senhor, salva aquelas almas na zona do teu poder, Santo Espírito, tua misericórdia, Pai. Livra, Senhor, por tua presença, do teu Santo Espírito, Santo Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Amém.
Amém? Deus abençoe. Nosso irmão Joel vai estar, o evangelista Joel vai estar orando pelos enfermos, amém? Deus maravilhoso, Pai de poder, de milagres, de maravilha, meu Deus, meu Pai, que nesta manhã, Senhor Jesus querido, de perto e de longe, Senhor, continua as tuas mãos de fogo, repreendendo toda enfermidade, Senhor, pressão, Senhor Jesus querido, as outras enfermidades, que desde o fio de cabelos, ponta dos pés, seja destruído pelo poder do teu Espírito Santo. Pai Santo, manda fogo nesta manhã. Quem está aqui enfermo, Senhor, seja aqui dentro, curado, Senhor. Cremos numa grande obra, na vitória nesta manhã. Em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos desde fio de cabelos, ponta dos pés, tudo mal, Senhor, que seja destruído e dê a tua bênção, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe você, Joel. Amém. Pode bater palma para Jesus. Eu quero chamar a diaconisa Cristiane, que vai estar orando pela família. Amém, igreja? Glória a Deus, oremos pela família em nome de Jesus. Senhor, nessa manhã, Deus, eu juntamente com a tua igreja, Senhor, levantamos um clamor pelos lares, Pai. Visita, Senhor, essa instituição a qual o Senhor, Deus, deixou de importância, Senhor, nesse mundo, Pai. De grande importância para nós, Senhor. Deus, ajude, Senhor, Deus, entra dentro dos lares, vai tirando todo o mal, toda a inveja, toda a retaliação, toda a obra maligna que foi feita, Senhor, para destruir lares, casamento, vida de filhos. Pai, nessa manhã, Senhor, visita os nossos filhos, aonde eles estiverem, Pai, no trabalho, na escola, onde estiver, Pai. Vai, Senhor Jesus, tirando as más amizades. Vai, Senhor, limpando o caminho, Senhor, em nome de Jesus. Pai, visita, Senhor Jesus, a nossa casa, cada cômodo da nossa casa seja protegida, Pai, pelos teus anjos, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Meu Deus, nos livra, Senhor, das más companhias, das pessoas que entram dentro do nosso lar com inveja, com olho gordo, Senhor, querendo aquilo que é nosso, Pai. Em nome que o Senhor nos deu, em nome de Jesus, Pai. Visita os casamentos nessa manhã, Senhor. Vai tirando, Senhor, todo espírito da pombagira, todo espírito de destruição, todo espírito, Senhor Jesus, da traição, Senhor Jesus, do adultério, Pai. Nos casamentos, Senhor. Quantos casamentos destruídos através de um celular, através de uma conversa, através de um WhatsApp. Nesse momento, Senhor, em nome de Jesus, limpa o nosso celular, Senhor. Limpa o celular do nosso esposo, das nossas esposas, Senhor, em nome de Jesus, que seja para a honra e glória do nome do Senhor. Cada conversa, cada diálogo, cada WhatsApp, cada mensagem recebida, que seja para edificar o nosso lar, Senhor, não destruir. Em nome de Jesus, Pai. Deus, vai de encontro, Senhor, nesse momento, com a nossa família, que é o que o Senhor mais deixou de importante abaixo do Senhor nessa terra. Em nome de Jesus, Pai. Deus, que coloca, Senhor, as pessoas, os lares, a família, numa mesa de novo para conversar, numa mesa para comer juntos, numa mesa para dialogar, Senhor. Deus, quebra toda a feitiçaria contra os casamentos. Marido que não consegue olhar para a cara da esposa, esposa que não consegue olhar para a cara do marido, não tem diálogo, conversa com todo mundo, menos dentro de casa. Vai quebrando todo laço, toda amarração, todo laço do inimigo nessa manhã, Senhor. Que seja para a honra e glória do nome do Senhor. Em nome de Senhor, te pedimos, em nome de Jesus Cristo, seu Filho, nessa manhã, te entregamos essa oração. Recebe, Jesus, Deus, com um cheiro suave em suas narinas, em nome de Jesus. Glória! Amém. Deus abençoe a diaconisa Cristiane. Amém. Eu quero convidar a nossa irmã Valéria, que vai estar orando pelos pedidos de orações e pelos Glória objetos. a Deus, aleluia. Amém? Irmãos, você está com a sua chave aí? Amém? E põe ela na palma da sua mão. Louvado seja Glória Deus. a Deus. Lembrando que às quartas-feiras, das 9 às meio-dia, e também aos sábados, das 9 ao meio-dia, nós temos culto aqui. Você pode colocar os seus pedidos de orações aqui diante do altar. Amém? Pega aí a sua chave, que ela vai estar orando, chave, objeto. Louvado seja Deus, tudo é um ato de fé, amém? Então você coloca aí na palma da tua mão aí seu pedido de oração, que está o papelzinho, fotografia, chaves, amém? Documento, que a serva de Deus vai estar orando por esses objetos, amém? E não vai estar com a oportunidade. A paz do Senhor, igreja. Amém. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Senhor, eu quero entregar a tua igreja em tuas mãos, Senhor. Espírito Santo, cada um saiu dos seus lares, das suas casas, Senhor, e subiram esse monte, ó Deus. Muitos tiveram dificuldade, outros não vêm de lugares perto, Senhor. Mas eu venho clamar a Ti, Espírito Santo de Deus, Senhor.
Ah, meu Pai, em nome de Jesus, cada pedido, Senhor, que está no coração dessa pessoa, a necessidade, meu Deus, que está no coração do teu povo, Senhor, que subiu esse monte para clamar ao Senhor, porque só o Senhor pode acessar, meu Deus. Existem lugares na nossa vida, Senhor, que pertencem somente a Ti, meu Deus. Ai, Senhor Jesus, vá de encontro com cada coração, com cada alma, Senhor. Ai, Espírito Santo de Deus, Senhor, concede conforme a sua vontade, ó Deus, e não conforme a nossa, Senhor. Que possamos estar debaixo da sua vontade, Pai. Espírito Santo de Deus, eu apresento objetos, Senhor Jesus, chaves de carro, de casa, Senhor Jesus. Ah, Espírito Santo, foto, pedido de oração, Senhor, por saúde, por cura, por libertação, meu Deus. Ah, Senhor Jesus, vá de encontro com cada um de nós, ó Deus, que possamos descer esse monte hoje, Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, com a nossa vitória, com a nossa bênção, Senhor Jesus, quando chegarmos em casa, nos nossos lares, Senhor, ou no serviço, Senhor, que possamos ter boas notícias vindo de Ti, Pai, que o milagre, o nome desse lugar chama Tenda Explosão de Milagres, Senhor, porque a Sua presença se faz presente aqui. Espírito Santo, guarda o Teu povo, Senhor. Eu clamo pelo Senhor. Tem misericórdia, Jesus, filho de Davi. Tem misericórdia de nós, de cada um de nós, ó Deus. Te louvamos, te agradecemos e bendizemos o Teu santo nome, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Bate palma para Jesus. Deus abençoe a nossa irmã Valéria. Amém. Louvado seja Deus. Pode sentar em nome de Jesus. Irmãos, eu tenho 13 minutinhos, 12 minutinhos. Eu queria dar uma oportunidade para alguém contar um testemunho, um breve testemunho, só para a edificação da igreja. Amém? Tem alguém que gostaria de contar um testemunho? Amém? Tem alguém? Louvado seja Deus. Não tem, mas pode vir em nome de Jesus. Pessoal da igreja Capaz do Senhor, amém, igreja? Amém. Agradeço primeiramente a Deus por estar aqui, né? Comecei a vir aqui essa campanha, né? Já estamos 3 dias hoje. E eu comecei a vir, né? Aí quando foi o primeiro dia eu vim, fui bem. No segundo dia, eu já estava preocupada no domingo para chegar quarta-feira para estar aqui, né? Eu moro lá no Iguatu, né? E ali quando eu tinha vindo, eu fui buscar uma doação com a família que precisava, no carro. No domingo ele pegou, começou a fumaçar, né? No meio da rua, né? Eu fiquei, meu Deus. Aí foi, arrumaram. Aí quando chegou na terça-feira, eu fiquei feliz que o carro estava pronto para mim. Eu estava preocupado já com a quarta-feira, né? E aí daqui a pouco, na terça, eu tô indo, ele estoura a mangueira de novo, quebra, na rodovia. Aí eu fui, né, chamar um homem, todo mundo estava ocupado e no mecânico, né? Aí eu tava com o meu neto e falei assim, olha, eu olhei pra cara daquele, não senti não. Desci a mão no carro, olhei pro outro, não, vamos embora. Aí eu falei pra ele, você vai empurrando, você dá uma empurrada, aí o carro vai pegar, né? Ele vai descer. Quando ele descer, vai pra lá na rua de terra, nós tiramos ele da rodovia, que é perigoso, né? É uma rodovia que vai chegar perto da minha casa, né? Assim, uma estrada de terra, né? E ali, pra glória de Deus, eu falei, nossa, o carro pegou um embalo, meu filho, pra perto da minha casa, né? Eu falei, nossa, isso é Deus, né? E que Deus fez, né, irmão? Aí ficou lá o carro. Quando meu marido chegou, foi levar o carro para arrumar, ele falou assim, Regina, você vai ficar sem carro, sem carro, né? Aí naquela noite, naquela terça-feira, eu fiquei assim, meu Deus. Eu falei assim, olha aqui, eu vou pro monte, nem que for a pé. Aí quando foi, quarta-feira, eu acordei 4 horas da manhã, orei, peguei a carona do meu esposo, queria trabalhar, deixou, peguei o ônibus, desci lá perto daquela passarela, vim tudo isso aqui a pé, né? Aí o menino falava assim, Jesus fez tanto sacrifício por nós, ele não parou. Então nós também temos que fazer sacrifício na nossa vida para que Deus venha honrar, né? Então aquele que tem compromisso vai vir em batalha, né? Você não vai conseguir vir porque o inimigo vai ter impedimento, mas nós temos que saber que Jesus ele venceu tudo, então nós temos que colocar essa palavra no nosso coração e determinar, eu vou, nada vai impedir. E graças a Deus, ontem, tomei terça-feira, eu começou a dar uma dor de cabeça muito forte, e eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer para me dirigir até o monte, né? Acordei 6 horas, acordei e deitei. Eu falei, não, eu vou, Jesus vai dirigir esse carro.
Irmã, eu cheguei aqui com a cabeça, ela estava assim, isso aqui estava... Eu não conseguia nem chegar, porque quem trouxe até aqui foi o Senhor. Aí cheguei ali e falei assim, ô irmão, olha aqui comigo, né? Eu estou com uma dor de cabeça, uma pessoa colocou a mão na minha cabeça, e eu ainda falei, não põe a mão na minha cabeça, chega numa igreja, né? Eu não gosto que ninguém coloque a mão sem a gente permitir, né? E veio, porque o meu pastor me ensinou isso, né? E ali veio, estava os olhos fechados e colocou, mas deu uma dor de cabeça que, olha, eu não conseguia andar, fiquei noite, aí eu estava dormindo assim, quando havia uma mão assim de osso, assim, sabe? E aquele doendo, eu falei assim, meu Deus, mas eu vou para o monte. Aí acordei de manhã, tomei banho e falei assim, eu vou, vamos, aí tá chovendo para lá, né? Falei assim, vamos. Aí para a glória do Senhor, irmão, cheguei aqui, a irmã orou. Eu falei assim, nossa, eu não vou conseguir subir nem lá na tenda, com a dor de cabeça que eu estava. Mas para honra e glória do Senhor, quando a irmã orou, ali a irmã falou assim, foi uma seta. Ali, irmã, fiquei boa, né? Não estou sentindo dor de cabeça, eu tomava remédio de pressão, tomava tudo, não sarava. Então, irmã, eu agradeço a Deus por estar aqui, glorificando o nome do Senhor, né? E essa bênção que o Senhor me deu, foi essa cura aqui nesta manhã, né? Então, irmã, quando fazer as coisas, a gente tem que fazer com propósito com Deus, né? Acreditar naquilo que o Senhor tem falado, né? Então eu agradeço a minha oportunidade em nome do Senhor Jesus e muitas bênçãos virão, né? Só vai vir impedimento, vai vir, sabe? Mas porque Jesus, ele teve também, quando ele teve também, veio tanta coisa para ele, mas ele foi, né? Teve guerra também Jesus, todos na Bíblia, né? Se você vê José, foi caluniado, foi jogado no poço, ali, né? Foi tudo ali, né? Então os outros, Elias teve que fugir, né? Mas ele estava ali pronto, né? Na batalha que Deus, né, confiou neles, assim somos nós, né? A batalha nós temos que ser firmes. Quantos têm parado, olhado para o problema, olhado para a dificuldade, eu não vou, tá bom? E costuma com aquela coisa, com aquela frieza, costuma com as coisas que estão acontecendo, o inimigo quer isso que você fala, não tem jeito, não vou, eu vou desistir. Não desista, eu vim aqui para falar para você, não desista, porque o propósito está na mão do Senhor, o decreto está na mão do Senhor. Deus vai entregar a vitória. Deus ele entrega a vitória. Quem tem compromisso com Ele, quem bate o pé e fala, Satanás, sai da minha frente, porque Ele está na minha frente, é o maior que é Jesus Cristo, e Ele te dá vitória nesse dia, aleluia. Quando chegou aqui, eu não vou, mas você está aqui, você bateu os pés na terra, e Ele bateu em retirada, e você vai levar vitória, porque grande vitória. Mas antes de acabar essa campanha, eu vou contar muitos milagres, porque eu já determinei na minha vida, palavra de derrota não pertence ao servo do Senhor, é palavra que vem do céu, que te alimenta e te coloca de pé na presença do Senhor, aleluia, glória a Deus, e eu agradeço a minha oportunidade, amém, irmão? Amém. Pode bater palma para Jesus, amém, igreja? Pode glorificar o Senhor. Amém. Eu quero pedir dar a oportunidade para o nosso irmão David falar algo de Deus. Amém. Só vou pedir para ser breve só, por causa do nosso horário, amém, que já temos que passar para a nossa irmã pregadora. Amém. Você pode bater palma, mas pode glorificar o Senhor. Glória ao Senhor, igreja. Amém. Vou ser breve, bispo. Em Eclesiastes fala que há tempo para tudo, né? Então, indo de encontro com a palavra que o Diácono Adilson trouxe, né? Nós devemos nos esvaziar do nosso querer, das nossas emoções, dos nossos desejos, muitas vezes, que a gente sobrepõe às vontades e os desejos de Deus, né? Então, a gente nos devemos esvaziar e colocar primeiro a vontade de Deus, primeiro as coisas que vêm do céu e que muitas vezes conflitam com os nossos quereres, os nossos desejos, e muitas vezes nós nos confundimos em achar que o nosso desejo é o desejo de Deus. Então, nessa manhã eu vim trazer essa palavra para a gente refletir o que é o desejo de Deus, o que é o nosso, para que a gente possa se esvaziar e cumprir a vontade de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Abençoe. Glória a Deus. Amém. Nem sempre a nossa vontade vai ser a vontade de Deus, amém, igreja? Nunca se preocupe com a aprovação das pessoas, se preocupe com a direção de Deus, amém? Glória a Deus. Eu vou pedir a nossa irmã Aldete, é isso mesmo? É isso? Para você vir dar um beijinho na flor, amém? Louvado seja Deus. Pode? Bom dia para vocês.
Tá desligado aí, ó. Já. Corta já. Esse já. Bom dia para vocês, eu me chamo Aldete, moro no Rio das Artes e eu fiz um propósito de vir fazer uma campanha nessa igreja. O papai abençoou e hoje é uma igreja bem confortável. Antigamente era porque o papai estava aqui. Era confortável também, eu me sentia bem. E aqui também eu me sinto bem hoje, muito mais bem. Eu vou diretamente para não tomar o tempo, tá? Eu tenho um testemunho assim, sobre aquela pregadora que estava aqui quarta-feira passada. Quarta-feira passada ela pregou sobre a palavra de Ezequias. Ezequias, quando ele mostrou tudo aqueles bens que ele tinha, não era dele, era de Deus, mas ele falou no nome de Deus, era tudo meu. Tudo conquista minha. Então a gente tem que ter no nosso coração, na nossa consciência, que tudo que nós temos é de Deus. O fogo é de Deus, o andar é de Deus, o falar é de Deus, a casa nossa é de Deus. É Deus que coloca alimento dentro da nossa casa. E Ele reveste nós de tudo. Quando nós falamos que Deus é dono de tudo, Ele acrescenta mais. Essa é a minha fé, eu creio que seja assim. E o outro testemunho são dois, mas é rapidinho. Na palavra de Jó, Jó falava assim: tudo é meu e nada é de Deus. Não, ele falava tudo é de Deus, não meu. A mulher, quando ele ficou doente da enfermidade, porque Deus autoriza, eu busco na Bíblia e eu descubro como é o agir de Deus na nossa vida. Tem um inimigo, tem Deus. Só que o inimigo sabe de todas as coisas que Deus sabe. Por que Deus sabe? Ele sabe. Porque ele era o querubim. Ele sabia de todos os segredos de Deus. Mas o coração dele, cheio de ganância, levou metade dos anjos. Quando eu perdi o meu filho mais velho, eu estava recente da igreja. Mas eu já tinha 10 anos de busca. Já tinha sido curada da cegueira. Já tinha ganhado casa de Deus. Eu já tinha saúde. E Deus me deu uma cirurgia no hospital da. E essa cirurgia, durante 4 anos, cirurgia. Nas 5, Deus tirou tudo da minha cirurgia. E eu vi o crachá dele ao final, que era o cirurgião. E para mim já foi grande coisa. Glória a Deus. Quando Deus levou meu filho, eu entrei assim naquele desespero. Glória a Jesus. E quando eu passei na porta, ele disse, na palavra de Jó, não chora, se acalma, porque ele já está morrendo. Glória. Você vai fazer um processo do ser humano, mas não chora. E naquele dia eu fui lá no Curitiba, meu filho estava lá, mais velho. E a assistente social, mas a médica, me trouxe um copo de água e um monte de comprimido. Ele falou, dona, a senhora toma esse comprimido, porque a senhora tem um probleminha no coração, porque a senhora vai ouvir não vai ser bem. Eu falei, já sei que não preciso de nada. Não deixa. Aí ela disse, o remédio que eu tomo, vocês não têm. Deus que me dá. E aí eu cheguei lá, sentou no café. Quando foi de manhã, secou outro dia, que isso foi na quinta, né? Outro dia eu fui para a igreja. E aí a irmã da fé chegou em mim e falou, irmã, você está limpando a igreja. Seu filho faleceu. 4 horas é o enterro. Você está limpando aqui a igreja, meu filho? Ele não era mãe, ele era Deus. Tudo é Deus, não vale a pena a gente dizer tudo é meu, porque não é nosso, é de Deus. Aleluia, Deus. E é muito glória a Deus que vocês trouxeram para o lugar e acabou. Eu não tenho dinheiro. Vai no vizinho. Vai no vizinho. Ah, mas eu vou te
Me convide a cozinhar aqui até seu gás secar. Olha aí a besta. Tudo isso é Deus que faz. Tá bom? Muito obrigado pela chance. É rapidinho, porque os irmãos, eu também estou com as bandeiras dele. Falei, papai, eu preciso estar naquela igrejinha. Sabe por quê? O propósito é lá. O Senhor segura aquele cultivo. Glória a Deus. Segura nas minhas mãos. Minhas pernas dói. Ontem eu estive aqui, que eu abri o propósito. Hoje eu estive aqui, graças a Deus, pela honra e pela glória do Senhor. Terminei. Glória a Deus. Glória a Deus. E é Deus que sustenta, querida. É o Senhor que sustenta. Ninguém entende, irmãos. Amém? Só Deus mesmo que sustenta. Eu vou pedir para vocês colocar mais uma vez de pé, aqueles que podem vir. Não reverência ao homem nem à mulher, mas sim ao Espírito de Deus que se faz presente. Eu quero convidar a missionária Rosemeire, amém, a subir ao altar do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja Deus que vai estar pregando a palavra de Deus. Vamos orar pela serva de Deus. Irmãos, eu estava aqui meditando assim, nem parece, né? Tem 35 anos que esse lugar está aberto, pregando a palavra de Deus, amém? 35 anos. Eu já passei aqui várias vezes aqui para orar ali, madrugada, mas nunca tinha entrado. Mas 35 anos, o apóstolo Sebastião está na frente desse trabalho, junto com esse corpo de obreiro. Eu sou um pouquinho intruso aqui só, amém? E hoje é a primeira vez abrindo com todo tanto de coisa que ela me deu. Falei, mulher, amém? Mas eu creio que deu tudo certo, amém? Estenda as mãos para cá, vamos orar pela serva de Deus. Vamos pedir para que Deus ele fale conosco, amém, igreja? O livro do profeta Amós diz que vai haver dias de sede e fome, não do pão e da água que nós comemos e vivemos todo dia, mas sim dessa palavra, amém? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Uma igreja que tem palavra de Deus é uma igreja que tem milagre. Uma igreja que vive a palavra de Deus, ela vive milagre, amém? Estende as mãos para cá, porque Deus vem usar essa mulher poderosamente nesta manhã, amém? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós oramos pela serva do Senhor, a missionária Rosemeire. Senhor, usa, meu Pai, a tua serva com poder, com autoridade, com unção. Fala conosco, meu Pai, quebra toda a atmosfera de peso, de bloqueio, de incredulidade no nosso meio. Fala conosco da forma que o Senhor quer, meu Pai. Usa a tua filha através dos dons espirituais, meu Pai. Que ninguém esteja desapercebido, mas que possamos estar apercebido a voz do teu Espírito Santo nesta manhã. Assim nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Enquanto o microfone é passado para a serva de Deus, você vai batendo palma e vai glorificando Jesus. Deus salve a amada igreja uma vez mais com a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor, né? Eu louvo a Deus pela vida de cada um que aqui se encontra nessa noite, nessa manhã, né, de quarta-feira. Eu creio que grandes coisas o Senhor terá para realizar na minha vida e na sua vida aqui nessa manhã. Não é em vão que você subiu a esse monte. Não é em vão que você está aqui na tenda de explosão de milagre, né? Sejam todos bem-vindos e agraciados pela graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Também sou grata também nesta manhã pela rica oportunidade que o Senhor me concedeu nesta manhã de poder estar aqui lendo a palavra dele, né? Grata ao apóstolo Sebastião, a Miss Farlete, por esse privilégio, né, de poder estar aqui, né? E toda a equipe da Explosão de Milagres, né, nesta manhã. Eu sou grata pela vida do bispo Flávio, e que o Senhor possa estar abençoando grandemente nesta manhã. Eu vou começar a palavra de Deus como Deus me tocar e o Espírito Santo de Deus. Eis-me aqui, Senhor, para ser usado conforme o teu querer e a tua vontade. Senhor, revela, Senhor, a tua palavra ao meu coração nesta manhã. Prepara, Senhor, o coração dos meus irmãos que aqui se encontram nesta manhã, para receber, Senhor, aquilo que o Senhor tem para a vida de cada pessoa aqui nesta manhã. Ah, Senhor, na tua palavra está escrito, ó Deus, aprendei-vos de mim que sou manso e humilde de coração. E nesta manhã, Senhor, nós somos humildes na tua presença, porque o único grande aqui nesta manhã é o Senhor. Grande, santo e poderoso é o Senhor. Tu és um Deus que sabe todas as coisas. Senhor,
Senhor, nós não sabemos, ó Pai, o que é melhor para nós nesta manhã. Mas o Senhor é aquele, ó Deus, que tem para nós nesta manhã o alimento, Senhor, a Tua palavra, Senhor, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos limpa, ó Pai, que nos liberta, Senhor. É a Tua palavra. O Senhor é o pão da vida, meu Pai. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Gostaria de pedir para que os irmãos abram a sua Bíblia em Jonas, no capítulo 1. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Amém? Amém? E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai para a grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu a mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor o mandou ao mar um grande vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou. Dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte, para que saibamos por causa nos veio esse mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos o que tem. Agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vem? Qual é a terra? E de que povo és tu? E ele lhe disse: eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isto? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram: que te faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava, engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, mas não podia, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ó Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós um sangue inocente por causa de tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, este homem ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites na entranhas do peixe. Às vezes a sua Bíblia aqui fala que deparou, né? Mas preparou é a mesma, não é verdade? Então, essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. E a guerra, eu creio assim que o profeta Jonas, pode assentar, por favor. O profeta Jonas estava vivendo um conflito na mente dele, porque a guerra muitas das vezes começa na nossa mente, né? Jonas, ele não queria fazer o que Deus tinha pedido para que ele fosse fazer ali. Então, qual é o perigo de nós, que somos servos do Senhor, desobedecer ao mandato do Senhor?
quando Deus nos ordena a fazer algo, que nós não venhamos fazer exatamente aquilo que nós queremos, que nós venhamos fazer exatamente aquilo que o Senhor quer, porque o servo de Deus e a serva de Deus, ela tem que estar atenta e tentar a voz do Espírito Santo de Deus, porque quando Deus nos dá uma missão, não há como fugir dessa missão, porque o Salmo 139 ele diz: para onde me irei do teu Espírito Santo de Deus? Para onde nós iremos do Espírito Santo de Deus? A Deus ninguém se engana. O Espírito Santo de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito de poder, o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso ajudador. Ele é aquele que nos ajuda nas nossas fraquezas, é aquele que intercede por nós junto ao Pai quando nós não conseguimos expressar a Ele aquilo que nós estamos precisando. Mas nesta manhã eu quero dizer para você, talvez no nosso meio não tenha um Jonas que vai pegar e vai fugir para um bar. Talvez não vai estar dormente, mas talvez nós estamos fugindo de nós mesmos, de conflitos interiores, conflito que talvez nós não conseguimos vencer por nós mesmos, mas nós só conseguimos vencer os nossos conflitos quando nós nos voltamos para o Senhor, quando nós nos colocamos diante dele em obediência, porque a palavra de Deus vai nos dizer que obedecer é melhor do que sacrificar. Não adianta você sacrificar o seu corpo físico com jejum, subir e descer o monte, se você não obedecer. A obediência é tudo que o Senhor quer de mim e de você nessa manhã. Quando você obedece, a palavra de Deus diz assim, que a obediência, ela nos traz paz, serenidade, tranquilidade. Quando nós estamos obedecendo ao Senhor, nós podemos descansar em paz, porque aquele que obedece tem um refrigério de Deus. E nesta manhã, o meu Deus, o seu Deus, que aqui se faz presente nesta manhã, eu posso contemplar a presença do meu Deus, do seu Deus aqui nesta manhã. Eu sinto a presença dele real em nosso meio. A palavra de Deus diz que Jesus, ele é o pão da vida. Ele é aquele que nos alimenta nesta manhã. Nesta manhã, ele traz uma paz interior para a sua vida nesta manhã. Nesta manhã, ele te traz um renovo da parte dele. Qual o renovo, irmã Rosemary? O renovo da paz interior, que excede todo o entendimento humano. Essa paz somente Jesus pode te dar. Essa paz só Ele pode te dar. Essa paz o dinheiro não pode comprar. Essa paz o mundo aí fora não pode te oferecer, porque o mundo jaz no maligno. O mundo não tem nada mais para nos oferecer. A palavra de Deus diz que no mundo nós teremos aflições, mas que nós devemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós também iremos vencer. Essa é a palavra que o Senhor nos diz. E a palavra de Deus, ela não volta vazia sem antes fazer aquilo que lhe apraz. Então, se você nesta manhã, eu não sei o que você necessita nessa manhã na parte do Senhor, mas uma coisa eu quero te dizer, que o grande eu sou, Ele está aqui nesta manhã. E nesta manhã Ele começa a passar no meio da igreja. E Ele começa a tocar sobre a sua vida nesta manhã. Nesta manhã Ele começa a tocar desde a planta dos teus pés até o alto da tua cabeça. Ele começa a passar com o bálsamo da cura. Eu não sei quais são as suas necessidades, mas se for uma enfermidade, o Senhor diz na palavra dele que Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades e que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. O nosso Jesus é aquele que sonda os corações nesta manhã. E se você nesta manhã se encontra angustiada, triste, alguma coisa que tem te inquietado nesta manhã, e provavelmente você olha assim a situação e parece que você não vê uma saída, mas eu quero te dizer nesta manhã que a saída para os seus problemas é Jesus de Nazaré. O santo, 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 santo é o Senhor, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que veio a esse mundo em forma de homem, mas Ele era santo.
E Ele não merecia passar por nada do que nós passamos, mas Ele teve aflições, como diz a palavra de Deus. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e vós também irá vencer. O Senhor Jesus nos fez essa promessa, que nós seremos mais que vencedor. Mas para que nós venhamos ser vencedor, eu vou bater na mesma tecla: obediência. Obediência ao nosso Deus. Nós podemos desobedecer ao nosso pai, à nossa mãe, mas a Deus nós não podemos desobedecer, porque Ele foi aquele que nos criou à tua imagem, à tua semelhança, e nos criou para a glória dEle. O Senhor nos criou para vivermos para Ele. Ele fala que nós nascemos para sermos adoradores, para adorá-lo em verdade e em espírito. Porque quando nós adoramos ao Senhor, o Senhor trabalha em favor das nossas vidas, trabalha na nossa família, trabalha nos casamentos. Quando nós adoramos ao Senhor, Ele coloca aquilo que aparentemente está fora do lugar. O nosso Deus, Ele é especialista em colocar todas as coisas dentro do alinhamento dEle, dentro da vontade dEle. Porque a vontade dEle ela é boa, perfeita e agradável em todos os tempos, em todos os instantes da nossa vida. Muitas das vezes nós pensamos assim, quando colocamos algo diante do Senhor, nós colocamos uma petição diante do Senhor, e muitas das vezes a resposta não vem de imediato. Mas a resposta não vem porque o Senhor, Ele tem os meios dEle de trabalhar. O nosso Deus, Ele não trabalha conforme a minha e a tua vontade. O nosso Deus trabalha conforme a vontade dEle, porque Ele é o seu dono. Ele que te criou. E Ele te criou para Ele. Então Ele sabe o que é melhor para você. Não insista naquilo que Deus não quer, mas diga: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Cumpra-se em mim o teu querer e a tua vontade. Faça, Senhor, conforme o Senhor quer e não como eu quero. Porque a palavra de Deus fala que Ele tem o melhor para nossas vidas. E muitas das vezes, quando nós chegamos diante do Senhor e apresentamos algo a Ele, igual a palavra de Deus fala, né? Apresenta as vossas demandas a mim, e eu irei pelejar em favor da sua vida. Então, quando nós colocamos na mão de Deus algo, nós temos que crer e ter a convicção que o Senhor vai fazer. Porque você já observou quando a gente quebra um braço ou uma perna em nome de Jesus, que está repreendido, mas não cura do dia para o outro, não cura no minuto. Você tem que ficar ali, passar por todo aquele processo de ficar ali, né, com o braço enfaixado. Depois você vai tirar, mas depois você vai ter que passar pelo processo de fazer uma fisioterapia, né? Depois você vai ter que ter todo aquele cuidado, né, para não se machucar novamente no tempo determinado. E assim é nosso Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas nessa terra. Eclesiastes vai falar para a gente que há tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de abraçar, né? Então assim, tudo é no tempo de Deus. A palavra de Deus diz assim, que um dia para Deus é como 1000 anos, e que 1000 anos para Deus é como um dia. Deus, Ele é Deus de milagre. E quando o nosso Deus quer, Ele opera um milagre assim. Mas também, se Ele não quiser operar assim, quem sou eu, quem é você para ficar falando: ai, mas por que não aconteceu? E muitas das vezes aí eu entro aqui novamente dentro da palavra de Joanas. Joanas fugiu porque não quis fazer a vontade do Senhor. E quantos Joanas temos hoje na terra? Quantos Joanas poderia hoje estar sentado nessas cadeiras que estão vazias? Mas os Joanas preferiu os manjares lá de fora do que estar aqui na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Porque essa é a vontade do Senhor, que todos se rendam a Ele. Esse é o plano de salvação para a humanidade. Que todos venham conhecer esse Deus que você conhece e eu conheço. Para que todos se dobrem diante dEle, se humilhem na presença dEle. Essa é a boa vontade de Deus. Que todos venham a Ele. Porque Ele diz que aquele que vai até Ele, que de maneira alguma Ele vai lançar fora da presença dEle. Então, nessa manhã eu pensei, tipo assim, comigo não foi diferente. Um dia eu estava lá fora também e não conhecia esse Jesus lindo e maravilhoso que hoje eu conheço. Hoje, para a honra e glória do Senhor Jesus, 24 anos e meio na presença de Deus. Há 24 anos atrás, não se ouvia falar tanto de Jesus como a gente ouve hoje.
há 24 anos atrás, eu tinha em minhas mãos um bebê de 2 anos e meio, que ficava 2 horas, 1 hora, assim, desacordado. Eu gastei todas as minhas economias e os médicos não achavam nada. Revirou aquela criança do lado do avesso e nada foi achado. E eu ali naquele desespero, né, gastei tudo que eu tinha, né. E ali um belo dia, quando eu já não tinha mais nada, estava sozinha, aquele bebê ali na cama, naquela situação, a boquinha roxa, a mãozinha roxa. E a janela do meu quarto na minha cidade de Minas dá direto para ver um túmulo que tem na rua de cima. E eu ali falando com o Senhor, eu disse assim, do jeito que eu sabia, porque eu era uma católica roxa, de cantar nos coral da igreja e tudo mais, né? Então, eu falando com Deus, Senhor, eu estou no fundo do poço e eu não vejo uma saída. E o que eu faço agora? E aí eu fui me lembrar, eu falei, Senhor, se pequei eu, pobre de mim, mas não pobre dessa criança que é inocente. Olha a situação que ele se encontra, o que eu faço? Eu não estou vendo uma saída. E quando eu disse isso, naquele momento, aquela criança ali desacordada, gelada, disse assim, mamãe, eu sou Jesus. Quando ele disse, mamãe, eu sou Jesus, na vozinha dele de criança, naquele momento não era mais eu que estava naquele quarto. Eu lembro que as paredes do quarto começou a subir labaredas de fogo e cercou todo o quarto com labaredas de fogo. E naquele momento, assim, eu não entendia o que estava acontecendo, como hoje eu entendo o que aconteceu, porque hoje eu tenho entendimento da palavra, hoje eu tenho conhecimento. E na hora que ele falou isso, tudo que eu fiz naquele momento foi estender as mãos sobre o corpinho dele. E naquele momento que eu estendi as minhas mãos sobre o corpinho dele, baixou um clarão 3 vezes em cima do corpinho dele. Né? 3 vezes, não, jamais vou me esquecer, em cima do corpinho dele. Naquela semana mesmo, eu desci as águas para a honra e glória do Senhor Jesus. Oh, glória! Nosso Deus, quando nós nos colocamos diante da presença dele, ele levanta do trono da glória só para nos abençoar, ainda que eu não tinha conhecimento e não sabia o que estava acontecendo. Ali era o sobrenatural de Deus, porque fala que o nosso Deus é o Deus de fogo, é o Deus das águas, e esse Deus está aqui, o mesmo Deus que operou na vida do meu filho, opera ainda hoje nesse dia. E para tudo tem um processo, e o processo de Deus muitas das vezes dói, mas nós temos que saber passar pelo processo, sentir a dor, porque o Senhor Jesus, ele sentiu tudo por mim e por você que está aqui nessa manhã. Ele foi afligido, né? Tanto é que lá em Isaías fala que dele não havia nenhuma beleza para que alguém o desejasse, não havia beleza, porque ele foi transfigurado pelas minhas dores e pelas suas dores nesta manhã. Então hoje eu louvo, eu exalto o nome do Senhor, porque grandes coisas o Senhor fez na minha vida, e assim Ele também vai fazer na vida de você que se encontra aqui nesta manhã, ouvindo esta palavra. Que essa palavra possa estar trabalhando aí no seu coração, no seu interior. É como eu estou dizendo, talvez você não seja como Jonas, que está fugindo para ir para alto mar, entrar num barco, porque assim, Jonas poderia ter ido com conforto, né? Não precisava de ter ficado 3 dias, 3 noites no ventre ali daquela baleia, mas ele foi, porque foi desobediente, né? Então assim, obedecer é melhor do que sacrificar. Quando nós obedecemos a palavra de Deus, de nada nós temos falta, porque a palavra de Deus, ela vai nos dizer assim, que o Senhor, Ele é um Deus tão poderoso, tão forte. Se cada um de nós tivesse assim, a gente sabe que Deus faz, mas a gente pensar que Deus faz coisas grandiosas, que é igual fala Isaías, que os pensamentos dele é mais alto do que o nosso. Muitas das vezes nós pensamos pequeno, né? Vou te dar um exemplo para você ver. Aqui a gente temos mãe, temos pais, né? Quando meu filho era pequenininho, eu imaginava assim para ele crescer, ele estudar, ter uma profissão. Era assim que eu pensava, né? O melhor que dentro das minhas condições. Porque eu não tinha condições financeiras de dar algo além, mas aquilo que eu podia dar para ele naquele tempo,
como mãe, eu dei o meu melhor para ele, porque um pai e uma mãe, eles dão o melhor para o filho. Agora imagina o nosso Deus, o que ele entrega para a minha vida e para a sua vida aqui nesta manhã. De repente você que está sentadinho ouvindo falar, às vezes não era essa palavra, né, que você gostaria de ouvir, mas assim, você saber que Deus tem um amor tão grande pela sua vida, que Ele cuida de vocês nos mínimos detalhes. Nos mínimos detalhes. Aquele que confia no Senhor, de nada tem falta. Nada, porque o nosso Deus, Ele é o nosso pastor. E nada nos faltará. Nada. Ele é o nosso pastor e nada irá nos faltar nesta manhã. Não nos faltará veste, não faltará alimentação, não faltará escola, faculdade para os seus filhos, assim como não faltou para o meu, não vai faltar. Para mim que tinha apenas um bebê no braço e não sabia o que iria fazer, o meu Deus preparou faculdade, preparou tudo do bom e do melhor para a vida dele. Hoje eu louvo e exalto o nome do Senhor, não somente pelo que Ele fez na vida do meu filho, mas porque assim, eu não era merecedora, mas a palavra de Deus diz que ainda que nós não merecemos, o nosso Deus é fiel e que a fidelidade de Deus, ela dura para sempre. Então, nesta manhã, né, eu penso assim, Senhor, eu olho para trás e falo assim, só o Senhor é Deus. Como é desesperador, porque assim, você imagina, a palavra de Deus fala assim, que nós comeremos o melhor dessa terra, terra que mana mel e leite, que nós comeremos do trabalho da nossa mão, correto? Correto? Agora você consegue imaginar, a palavra de Deus diz assim também, que a família é projeto santo de Deus, né? Só que eu fui desobediente à palavra de Deus, eu tive meu filho, cuidei dele sozinha, né? Mas a palavra de Deus fala assim, que tem pecados que é para a morte. E tem pecado que não. Tem pecado que é para que a glória de Deus se manifeste. E a glória do Senhor se manifestou na minha vida. Assim como vai se manifestar na sua vida também nesta manhã. Eu não sei o que você necessita. Eu não sei o que você veio aqui buscar nesta manhã. Mas eu quero te dizer que aquele que pode fazer algo na sua vida, ele já estava aqui te esperando nessa manhã. Ele marcou esse encontro com você aqui nessa quarta-feira. Ele está aqui, peça o que quiser, porque Ele vai fazer, porque Ele é Deus. E Ele não precisa da minha ajuda e da sua ajuda. Ele precisa tão somente que você se humilhe debaixo da potente mão dEle e apresente a Ele as suas demandas, as suas petições. E Ele vai fazer algo sobrenatural na sua vida e na minha vida. Glória, glória, porque glória. Ele é Deus. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente. A palavra de Deus vai nos dizer assim, ó, que aquele que quer seguir Ele, negue-se a si próprio, tome a sua cruz e siga-me. Quando Jesus diz isso na palavra dele, o Senhor, Jesus, Ele não ofereceu nem para você e nem para mim facilidade. Ele ofereceu para nós, é árduo. A palavra de Deus vai nos dizer assim, que o reino de Deus, ele é tomado à força. Então por que muitos crentes estão querendo facilidade? Não existe facilidade. O Senhor Jesus nos chamou para guerrear. O que Ele diz? Que Ele trouxe, quem quer, siga-me. Tome a sua cruz, coloque no ombro e me siga. Então tem uma trajetória, porque você está nesse mundo, mas Ele diz que você não é desse mundo. Você não é desse mundo. Ele diz que nós somos forasteiros desta terra. Nós somos peregrinos dessa terra. A nossa estadia não é aqui. A nossa morada é a Nova Jerusalém. Para aqueles que não recuar diante das batalhas. Aqueles que recuar da batalha não herdarão o reino de Deus. Porque os covardes vão voltar. Mas aqueles que realmente estiver firmado na rocha, que é o Senhor Jesus, na rocha inabalável, esse vai conseguir chegar até o fim. E quando ele conseguir chegar até o fim, nós sabemos que o Senhor Jesus está lá nos esperando de braços abertos. E Ele vai dizer para nós naquele grande dia: vindes, bendito do meu Pai. Vinde a mim, bendito dos meus pais. Agora você imagina,
para você ir lá no encontro de Jesus, imagina você, eu fico imaginando, né? Chegar aquele grande dia, você chegar ali, diante daquela majestade ali, o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, você poder receber a sua coroa da vitória, a sua coroa incorruptível. Então, vale a pena servir ao Senhor, vale a pena abrir mão dos prazeres dessa terra, para poder se render ao Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Se você se rende a Ele, você tem a esperança que você vai sair dessa terra corrompida um dia. Não agora, porque se nós não somos eternos, eterno é o nosso Deus, mas nós não. Nós temos o nosso tempo determinado por Deus, a nossa estadia aqui. Porém, se nós andarmos no caminho dele, for obediente, nós iremos morar com ele, na Nova Jerusalém. Glória a Jesus. Né? Então, nesta manhã, a lição que eu tenho aqui, ó, tipo assim, ó, o servo de Deus, ele não tem licença de escolher. Precisa ir aonde é enviado. Somente em um lugar ele pode ser útil. E isso é o caminho da vontade de Deus. Então, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável em todo o tempo, né? Então, assim, nesta manhã, eu gostaria de dizer para você que está aqui nesta manhã, que Deus, Ele está feliz com a tua presença aqui na tenda, explosão de milagre. Imagina você está no lugar certo, tenda, explosão de milagre. Aonde o milagre acontece? O milagre acontece por quê? Pela missionária, pelo diácono Adilson, bispo Flávio, diaconisa ou pela equipe? Não. O milagre acontece porque o dono do milagre está aqui nesta manhã. Glória a Deus! O dono do milagre está aqui nesta manhã. Oh, glória! Peça o que você quiser, porque o dono do milagre está aqui nesta glória manhã. Glória a Deus! O dono do milagre, ele quer tirar toda a angústia que está no seu coração nesta manhã. Ele quer trazer um refrigério para a senhora nesta manhã. Um refrigério que só pode vir dele. Esse refrigério a senhora não vai encontrar numa brisa, no mar, na praia. Glória. A senhora só vai encontrar esse refrigério diante do nosso Deus nesta manhã. Porque Ele é Deus. E Ele é aquele que opera em nosso meio nesta manhã. Ele está aqui para abençoar a sua vida nesta manhã. Para abençoar a minha vida nesta manhã. O Senhor está aqui nesta manhã para te curar. Se você precisa de uma cura, então somente declare a Deus: Senhor, eis-me aqui, Senhor, eu preciso ser curada por Ti. Porque nesta manhã Ele derrama uma unção de cura neste lugar. O bálsamo da cura está descendo neste lugar. Está pairando sobre você nesta manhã. E se tiver alguma enfermidade alojada na sua mente, no seu corpo físico nesta manhã, eu declaro que em nome de Jesus, toda enfermidade que estiver alojada no corpo físico agora, seja arrancada agora em nome de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Toda enfermidade seja arrancada agora pela raiz. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu Deus, vai trabalhando, Senhor, nesta manhã. Trabalha, meu Deus, conforme a tua vontade, o teu querer. Espírito Santo de Deus, Espírito da verdade, Espírito de poder. O Senhor tem livre acesso a cada um que se encontra aqui nesta manhã. Senhor, aquilo que eu não posso fazer, Tu és Deus que pode, porque o Senhor sabe todas as coisas e pode todas as coisas. Meu Deus, Tu és Deus que entra no profundo, no oculto e no escondido. Vai trabalhando agora neste momento, trabalha no coração, vai tirando toda a tristeza, toda a angústia, vai tirando, meu Deus, em nome de Jesus, toda a depressão nesta manhã, seja anulada agora pelo poder e autoridade que há no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Meu Pai, em nome de Jesus, nesta manhã, eu peço ao Senhor, meu Deus, se em nosso meio, porventura, Senhor, houver alguém que precisa ser liberto, eu peço ao Senhor agora, vai passando agora com teu poder, vai quebrando as correntes nesta manhã, vai desfazendo nesta manhã toda a demanda do inferno contra o povo de Deus. Quebra, meu Deus, as correntes, quebra as algemas nesta manhã, vai quebrando toda a palavra de maldição lançada contra o teu povo nesta manhã. Na tua palavra está escrito, ó Deus, que contra o teu povo não há encantamento, Senhor. Então vai quebrando
agora em nome de Jesus. Vai passando com teu poder nos ossos, meu Pai. Vai fortalecendo os ossos nesta manhã, meu Pai. Em nome de Jesus. Trabalha, meu Pai, nesta manhã, sobre cada vida aqui nesta manhã. Que haja, Senhor, o milagre do Senhor sobre cada um que aqui se encontra nesta manhã. Meu Deus, aquilo que eu não posso fazer, o Senhor é Deus que pode, porque o Senhor pode todas as coisas. O Senhor é o Deus do impossível. E agindo o Senhor sobre cada vida aqui nesta manhã, agindo o Senhor sobre cada família aqui nesta manhã, quem poderá impedir o teu agir e o teu mover? Na tua palavra está escrito, ó Deus, que Satanás encontra nós por um caminho, mas que por 7 caminhos ele tem que recuar, ele tem que entender que a autoridade sobre o teu povo é o Senhor que tem todo o poder, meu Pai, nos céus e na terra. E nesta manhã, meu Pai, eu declaro, meu Deus, que o teu povo é mais que vencedor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Glória Santo Jesus. de Deus. Deus Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Santo Espírito de Deus. Nesta manhã eu já agradeço, né? Vocês que esteve aqui, que ouviu essa palavra, né? Que o Senhor venha abençoar cada um grandemente nesta manhã. Em nome de Jesus. E eu já vou passar para o Bispo Flávio, né? Que vai estar dando continuação. Em nome de Jesus. Amém, igreja? Pode exaltar e glorificar o nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Você tomou posse dessa palavra? Irmãos, eu não vou pregar de novo não, rapidinho. Presta sua atenção. De tantas coisas que foram ditas nesta manhã, Deus falou sobre a obediência, sim ou não? Sim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Segundo a tradição dos hebreus, o povo, os ninivitas, o povo de Nínive, era um povo muito ruim, um povo que oprimia Israel. Então, quando Deus deu ordem ao profeta para que ele fosse e anunciasse a palavra de Deus, a Bíblia diz que ele vai fugir e se esconder. Você conhece a história. Só que o texto vai dizer, dentro da leitura, que ele fazia isso diante da face do Senhor. Ele comprou uma passagem diante da face do Senhor, ele entrou no barco diante da face do Senhor, ele se escondeu no navio diante da face do Senhor. E toda vez, irmãos, que nós se escondemos, fugimos, dizemos não ao propósito, pessoas, elas não são alcançadas. Porque Jonas sabia, você vai ver que dentro do contexto, você vai ver que Jonas sabia que Deus, se o povo se arrependesse, Deus perdoaria. E assim, ouvindo a palavra do profeta, todo mundo, o rei chamou o povo e todo mundo se arrependeu. Mais de 400 mil pessoas foram salvas naquele momento por causa de uma pregação de um profeta. Mas muitas vezes a gente se esconde do chamado, a gente foge do chamado, a gente diz não ao chamado. E eu aprendi dentro da palavra de Deus, enquanto ela pregava, Deus estava muito no meu coração lembrando disso. Porque às vezes a justiça de Deus vai ser diferente minha e da sua. Porque, irmãos, somos carne, sim ou não? Irmãos, às vezes quem fez mal pra gente, quem é ruim, a gente quer que ele se lasque. Sim ou não? Seja sincero. Irmão. Então, se você não permitir que a natureza divina fale dentro de você, você vai querer que essa pessoa se lasque. Jonas fugiu porque ele sabia que o povo era ruim, e se o povo ouvisse a voz de Deus, ele se arrependeria. E assim, ele vai fazer porque Deus vai cumprir o propósito. Porque, irmãos, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com você. Então, não deixe que a justiça seja de Deus. Olha, eu tenho uns minutinhos, eu vou pedir para você pegar o seu voto de oferta, eu vou ler um texto, mas veja rapidinho aqui, ó. Eu tenho tempo. Aonde eu sou pastor na igreja na rua Paquetá, tinha um comercinho do outro lado da rua, bem de frente. O crente, ele não bebe, mas ele come bastante, sim ou não? Glória a Deus por isso. E essas pessoas, eles abriram um comercinho na frente da igreja. Então assim, as pessoas que saíram do culto, geralmente você sai com fome, sim ou não? Então assim, as pessoas naturalmente, elas poderiam sair do culto e comer na frente nessa lanchonetinha. Só que essas pessoas na lanchonetinha, elas começaram a zombar da igreja. Elas começaram a rir, filmar, e eu não sei onde elas postavam. Eu vi que algumas pessoas na igreja até ficaram revoltadas. Eu disse, Deus, a igreja não é minha, a igreja é do Senhor. Eu não estou brincando com essas coisas, eles estão brincando com as coisas do Senhor. Hoje eles fecharam esse comércio. Eles poderiam prosperar e ser abençoados através dos servos de Deus, sim ou não?
E quando eu olhei para essa semana passada, acho que foi sexta-feira, quando eu olhei tirando as coisas, Deus disse para mim: a justiça quem faz sou eu. Então a gente não tem, irmãos, a Bíblia nos ensina, a gente não tem que se alegrar com a derrota das pessoas. A gente não tem que se alegrar com a derrota até mesmo dos nossos inimigos, porque quem faz justiça por você é Deus. Quem peleja por mim, quem peleja por você é Deus. Amém? Então toda vez que você, mensagem que foi pregada através da serva de Deus, uma palavra poderosa para nós dessa manhã, irmão, seja obediente, cumpra o chamado, o propósito que Deus tem. Talvez você não parou para pensar quem você é no mundo espiritual, aquilo que Deus tem com você, mas eu digo para você que Deus tem com você algo grande e vai alcançar muitas pessoas, não somente as pessoas dentro da sua casa, no seu bairro, mas Deus vai alcançar muitas pessoas. Eu quero profetizar, quem pega isso? Eu quero profetizar que muitas pessoas vão alcançar. Você não precisa postar o seu nome nas redes sociais. Deus vai soprar o teu nome. Deus vai soprar o teu ministério. Amém? Eu vou abrir aqui, igreja, 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6, versículos 7 e 10. Amém? Que diz assim: e digo isso, o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância também se fará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou com necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Hoje, nós fazemos campanha para Deus abrir porta de emprego, até mesmo comprar uma casa, um carro. Sim ou não? Irmãos, eu vou te ensinar algumas coisas dentro da palavra de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é dono do ouro e da prata, sim ou não? Bom, Deus não precisa do meu e do seu dinheiro. Quem concorda com isso? Mas a obra de Deus, ela precisa. E nós fazemos campanha para Deus abrir, não é errado você fazer propósito. Mas você sabia que se a gente cumprisse os princípios, você não precisaria fazer campanha? Por quê? Porque você está cumprindo o princípio. O dízimo é um princípio. O dízimo não me faz prosperar, porque o dízimo é aquilo que eu devolvo, a 10ª parte daquilo que eu recebo. Então o dízimo serve para proteger a minha vida financeira. O que me faz prosperar é a minha oferta. Porque a oferta é uma semente. Porque eu posso ser de oração do mistério do manto, né, numa linguagem pentecostal, mas se eu não plantar, eu não vou colher nada, porque é um princípio: quem planta, colhe. E Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. Você lembra quando o profeta Obadias, ele cuidou, ele guardou, ele escondeu 50 profetas e cuidou de pão e água? Quando ele morreu, a mulher dele vai procurar o profeta: meu marido serviu o Senhor. Ele fala: declara o que você tem. Não tenho nada, senão uma botija de azeite, né, um pouquinho de azeite, farinha, né? Então para Deus vai ser o suficiente para multiplicar, porque o altar não fica devendo nada para ninguém. Então assim, a semente é aquilo que eu planto. E você precisa dar nome à semente que você está plantando. Eu aprendi que a minha semente é o que me faz prosperar. E eu preciso dar nome à semente. Então eu não vou plantar tomate e vou colher pepino, não. Se você plantou tomate, você vai colher tomate. Tem semente que nós plantamos, você vai colher rápido. Tem semente que vai demorar um pouquinho mais de tempo, mas você vai colher. E voto. Quando nós fazemos um voto, nós precisamos pagar esse voto. O livro de Eclesiastes diz que é melhor você não votar do que você votar e não cumprir. E ainda diz, continua dizendo que não diga no seu coração que é um erro, porque a Bíblia vai dizer que é um anjo que anota aquilo que o voto que você faz. Então a igreja deveria ser o ser mais inteligente, porque assim, nós servimos um Deus que é o dono do ouro e da prata. Um Deus que, se eu cumprir o princípio, como a irmã disse sobre a obediência, então a oferta, o dízimo é um princípio. Se você cumpre esses princípios, você não precisa nem fazer campanha, porque Deus vai honrar a palavra que ele disse. Então, eu vou pedir para você que pode. Você já reparou, irmãos, que quando se fala de dinheiro, porque infelizmente nós vimos que pessoas, elas aproveitam da fé das pessoas para arrancar das pessoas aquilo que elas não têm, sim ou não? E por isso, no decorrer do tempo, nós endurecemos o nosso coração para a obra de Deus. Mas assim, Deus, ele não precisa, mas a obra de Deus sim. Então eu faço trabalho na rua toda quinta-feira, irmãos. Para esses dias parece uma coisa besta. Eu olhei para um copo de água, uma garrafa de água, para mim dar uma água para um morador de rua, ele vai receber de graça, porque ele nem tem dinheiro para receber aquilo. Mas a gente precisa comprar, sim ou não? E quem mantém isso? É a igreja. São os colaboradores. Se você traz o político para dentro da igreja, ele vai querer trazer a política para o altar. Eu sou um pastor onde Deus disse para mim não fazer nenhum tipo de aliança com a política. Para não fazer. Eu vou pedir para você se colocar de pé,
Nós temos ali na porta onde está o obreiro, o diácono Cláudio está na porta ali, tem um QR Code, amém? Aqui nós temos o gasofilácio, se você trouxe em espécie, amém? Nós vamos orar para você, você vai apresentar a tua semente, o teu voto, a tua oferta, o teu dízimo, amém? Louvado seja Deus. Olha, como eu disse, eu estou vindo aqui a 4ª vez, tem 3 quarta-feiras em seguida que eu estou vindo aqui. Quem já viu esse lugar aqui antes? Amém, irmãos? É totalmente diferente, porque eu até ajudei um dia aqui, eu achei que o pessoal mexendo, não estou falando porque eu ajudei, mas totalmente diferente. Eu vim um dia aqui, pregar um dia aqui, era na terra. Então assim, através dos homens e mulheres de Deus aí, Deus abençoou essa casa, só que a dívida, ela ficou, né, como o profeta ali, o profeta morreu, mas a dívida que ele tinha, ela ficou. Então assim, nós estamos pedindo, você que pode sentir no teu coração de fazer um propósito, de trazer a tua oferta, a tua ajuda, o teu dízimo nessa manhã, né, para ajudar a pagar essas contas. Amém, igreja? Pensa num negócio que é absurdo dessas cadeiras, mano. Louvado seja o nome do Senhor. Proverá. E quem mantém isso somos nós. Amém, igreja? Então assim, a Bíblia diz, o único versículo bíblico que nos permite fazer prova de Deus, quando você é dizimista fiel. Você devolver o dízimo uma vez e depois, de vez em quando, você não é dizimista fiel. Quem entende esses princípios? Amém, igreja? E a Bíblia diz para que a gente traga o dízimo e a oferta na casa do tesouro e depois fazer prova dele, de Deus. Então quando você é fiel na sua oferta, você no seu dízimo, a Bíblia diz que Deus permite você fazer prova dele. Amém? Louvado seja Deus. Então vamos orar ao Senhor. Você vai sair do teu lugar depois de apresentar aí, irmãos. Louvado seja Deus. Se você, louvado seja o nome do Senhor. Ó, tem 4 pessoas aqui que o teu nome deveria só estar no livro da vida, só que o seu nome está no SPC Serasa. Às vezes a gente gasta mais do que recebe e diz que foi o diabo deve olhar e dizer, eu não tenho nada a ver com isso não, Jesus, foi eles, foi o seu povo. Então assim, tem 4 pessoas aqui que o teu nome está no SPC Serasa. Eu não vou pedir para você levantar a mão, louvado seja Deus. Uma coisa é quando você deve e você não consegue pagar. Uma coisa é quando você deve e não quer pagar. Eu tinha lá na igreja um obreiro lá que alguém me ligou e falou, pastor, você acha que é certo alguém ser obreiro e estar devendo para os outros e não pagar? Eu falei, lógico que não. Um dia eu fui chamar essa pessoa para conversar, ele falou que eu não tinha nada a ver com aquilo, com a vida dele. Eu falei assim, enquanto o seu testemunho escandaliza a obra de Deus, eu tenho sim. Aí essa pessoa saiu da igreja e está em outro lugar. Um dia eu perguntei só por curiosidade, ele falou, o rapaz te pagou? Ele disse que não. Então não tem nada a ver com a igreja, tem a ver com o caráter das pessoas. Amém? Então assim, o teu telefone vai tocar como toca e você não atende porque você sabe que é cobrando você. Deus vai te dar condições. A proposta vai chegar mais barata do que você gastou. E Deus diz para não fazer de novo. Peça direção, sabedoria para administrar a sua finança. Deus está falando com alguém aqui? Amém, igreja? Isso serve para todo mundo. Louvado seja Deus. Tem um monte de crente. Louvado seja Deus. E pede para Deus fazer justiça. A Bíblia diz, não precisa não, irmão. Amém? Louvado seja Deus. Não precisa. Eu sei que Deus está falando. Amém? Pega aí o teu voto, a tua oferta. Na porta, repito, na porta tem o QR Code. Ajude a pagar as contas desta casa. E o gasofilácio está no altar. Pai, em nome de Jesus, abençoe a tua filha, o teu filho que está ofertando, dizimando, que está contribuindo com esta casa. Jesus vai confirmando, Senhor, a bênção, a grande vitória, em nome de Jesus Cristo. Amém? Enquanto você traz a tua oferta e faz ali no QR Code, louvado seja Deus, eu vou cantando. Louvado seja Deus. Pode sair do teu lugar. Amém? Louvado seja Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Eu pus lugar errado, né? Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo interior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Pode vir, Cris. Continua. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Daí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante.
Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Amém? Oh, me perdoem porque o gasofilaço da igreja lá é igualzinho esse. Então eu já fui lá. Depois você passa pra cá, tá? Eu coloquei lá, não sei se mais alguém colocou, me perdoe. É, porque é igualzinho de lá. Sabe? Glória a Deus, aleluia. Quero saudar os irmãos presentes com a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Quem está feliz, igreja? Quem está cheio de Deus aí, igreja? Então dá um pulo, brincadeira. Ô igreja, quero apresentar nessa manhã, eu vou chamar a irmã Rosemary daqui a pouquinho. Gente, tem que orar sempre pelos servos do Senhor que entregam a palavra e ministram nos altares do Senhor. Porque muito grandes são as perseguições, igreja. Vocês não têm noção do que é estar na frente da obra de Deus. Vocês não têm noção como que é no mundo espiritual. Eu estou aprendendo com o apóstolo muita coisa. O apóstolo Sebastião, fundador dessa obra aqui. Gente, assim que a gente sai daqui, a gente desce um monte, a gente sai desse monte e vem retaliação sobre nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. A gente é muito sério no mundo espiritual, viu? A gente não pode brincar. Por quê? Porque, gente, toda vez que eu vou ministrar, eu falo pra vocês experiência pessoal. Ministrar a palavra do Senhor, ou eu e meu esposo somos convidados pra fazer a obra do Senhor em algum lugar, qualquer coisa, a gente fica com um monte de dor no corpo, igreja. E vários servos do Senhor passam por isso, viu? É muita dor mesmo, a gente sabe onde que vem, igreja. É dor na cabeça, é dor em tudo. Então, assim, a gente tem que estar coberto espiritualmente pelas orações dos servos do Senhor. Porque para não cair nenhuma retaliação sobre a nossa vida, porque vem. Então eu vou convidar a serva do Senhor aqui, amém? Pra gente levantar um clamor pela vida dela, porque não foi levantado na hora que ela desceu. Palavra vinda do céu, revelada pelo Espírito Santo, foi usada de maneira tremenda para falar com a igreja, amém? Então vamos orar pela serva do Senhor? Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã, Senhor Jesus, eu oro pela vida da sua serva. Deus, a missionária Rosemary, que entregou a palavra direcionada pelo Espírito Santo nessa manhã. Cubra a vida da tua serva com toda a proteção divina do céu, Senhor. Que os anjos do Senhor se acampem ao redor da saúde dela, do caminho dela de volta para casa, do filho dela, da casa dela. Senhor, Deus, vou por terra toda a retaliação do inimigo, a qual ele já está preparando nessa manhã, que vai vir, que venha sobre a vida da sua serva, que vai cair por terra toda a retaliação, tudo que o inimigo plantou, tudo que ele já armou para, Senhor, por causa da sua palavra que foi revelada nessa manhã, Senhor. Proteja a vida da sua filha, a saúde, a mentalidade, que continue sendo usado na obra do Senhor com tremenda autoridade vinda do céu e conhecimento. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Igreja, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É tudo bem, rapidinho, os recadinhos. Esse culto vai estar no YouTube hoje. Eu já chego e já subo, então até 4 horas da tarde já tá lá, tá? Tem um cartãozinho que, não sei se vocês pegaram, pode pegar o cartãozinho de visita daqui da tenda, tá na porta. Lá tem o canal do YouTube. Então vocês levam um cartãozinho e já acessam o canal do YouTube. Já se inscreve que vocês vão ver tudo que acontece aqui. Todos os cultos a gente coloca lá, tá? Então vocês vão estar lá hoje, na telinha do seu celular. Amém? Igreja, outra coisa. Eu tenho um grupo de irmãs que eu criei aqui por intermédio do Espírito Santo, ele que direcionou. E esse grupo de irmãs é o WhatsApp. Então, assim, quem quer entrar no grupo de irmãs, depois só me dá o telefone ali na porta, eu vou estar ali, recebendo as irmãs e recebendo o número de WhatsApp, porque a gente está fazendo propósitos de oração na madrugada. Quem está participando, levanta a mão. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Igreja, é muito forte o que Deus faz. Essa madrugada foi 1 hora de oração. Gente, é muito forte, mas não é todo dia, pra gente poder descansar. É terça pra quarta e de sexta pra sábado. Mas, gente, é tremendo, vocês vão amar a experiência. Então, só mandar o meu telefone lá, porque a gente tá trocando experiência espiritual. A gente tá uma ajudando a outra a se erguer espiritualmente. Só me dá o telefone ali, viu, na saída, tá bom? E aqui, eu escrevi todos os pedidos que foram feitos nessa madrugada. Todos os nomes apresentados nessa madrugada, na oração da madrugada. Tudo que as irmãs colocaram ao Senhor eu escrevi. Então aqui, eu vou colocar no gasofilágio de oração
São dois mesmo gasofilados, é porque lá na igreja dele é o tamanho menorzinho dos dois, igual. E aí esse aqui é o grande, é o gasofilado de dinheiro pra encher, tá, igreja? É que não, gente, eu comprei grande pra chamar atenção mesmo. E aí, sabe o que acontece? Eu vou colocar ali, então vamos levantar um clamor para esses pedidos? Gente, tem coisa aqui, ó, que Deus precisa entrar com providência mesmo, igreja. Eu creio na oração dessas irmãs, que tá a igreja, levanta da cama quentinha, do cobertor, então Deus vai honrar em nome de Jesus. Eu creio que Deus tá ouvindo nossas orações de madrugada, porque não é fácil, igreja, porque depois perde o sono. Eu sei o que elas passam, porque eu perco o sono todas as orações, então eu vou dormir depois de 40 minutos, então vamos levantar um clamor por esses pedidinhos aqui, apresentar, tá bom? Em nome do Senhor Jesus, Pai, nessa manhã, Senhor, apresentamos a Ti os pedidos das irmãs, da oração do grupo das irmãs do Monte da Luz nessa madrugada, Senhor. Deus, obrigada, Senhor, pela oportunidade de ter Te buscado nessa madrugada e por todas as irmãs que estão participando desse propósito, Pai. Está sendo tremendo as madrugadas de encontro contigo. Deus, obrigada, Jesus, pelo Teu amor por nós, pelo Teu cuidado, por tudo que o Senhor tem feito. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem providência para a casa dessas irmãs, para cada pedido de oração feito nessa madrugada, Senhor. Eu creio que o Senhor vai entrar com providência em causas aqui, Senhor, que para o homem é impossível, mas para Deus não é nada de impossível. Então, Deus, visita as suas filhas nessa manhã, Senhor, vai tocando nelas onde elas estiverem, porque muitas não estão aqui, mas, Senhor Jesus, vai visitando a cada uma no lar delas, as de longe também, tem irmãs de Santa Catarina, tem irmãos de outro lugar, Pindamonhangaba, então vai visitando essas irmãs nessa manhã, Senhor, envia um anjo, Pai, na casa dessas irmãs para proteger a vida delas e, Senhor, entrar com providência naquilo que o Senhor necessita para a vida das irmãs, amém? Em nome de Jesus. Irmãs, tem um lanche abençoado lá fora para a glória de Deus, amém? E as irmãs podem comer, podem, né, se alimentar, tá uma delícia, tem patezinho, glória a Deus, da irmã Valéria, amém? Pãozinho, vamos lá. E aí, é isso, tá bom, irmãs? Tá todo mundo bem aí? Amém. Glória a Deus, bispo, amém? Para finalizar. Estende as mãos para cá, amém? Que o grande amor de Deus, a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolação do Espírito Santo esteja com a igreja hoje e para todo sempre. Você diz? Diga, operando Deus, quem impedirá? O Senhor nosso pastor, e nada nos faltará. Amém? Pode bater palma para Jesus. Que Deus abençoe vocês. Quem puder estar aqui sábado, amém? Pela manhã, nós temos culto nas quartas e sábados, das 9 à meio-dia, tá bom?